Eu não acho que o Schumacher foi tão culpado assim. Será mesmo? É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje, no quadro Comissário Will, aquele vídeo onde a gente analisa lances que vocês me enviam aqui para ver se era para punição, se não era. Então mandem para mim, ó, esse quadro aqui depende de vocês me mandarem. Então pode ser aquele vídeo que você foi correr de kart lá, alguém te puniu, te jogaram para fora, não deram punição, ou lance de Fórmula 1, qualquer outra categoria. Manda no meu WhatsApp 479245 3613, 4799245 3613. Hoje eu vou analisar 3 lances, começando com esse do Schumacher e Villeneuve aqui de 97 e mais 2. Então vamos lá falar do primeiro lance, que é o lance aqui, ó. Ele escreveu: olha, eu não acho que o Schumacher foi tão culpado assim. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha parado para analisar esse lance, O lance a gente já costuma, não, o Schumacher jogou para fora, jogou o carro e tal, foi punido por isso, foi desclassificado do campeonato todo, embora essa desclassificação do Schumacher, assim, para mim só foi dada porque ele não completou a corrida, não é diferença nenhuma. Se ele ganha, se ele não sai da corrida e ganha o campeonato, eu duvido que iam desclassificar ele da corrida ou do campeonato, mas vamos primeiro ver as imagens. Olha aí. O Villeneuve bota por dentro. Onboard. Vamos fazer onboard. Ó, o Villeneuve, tá, põe por dentro. Pá. Vamos ver o Schumacher agora. Vamos ver o Schumacher, ó. Olha ali, tá. Pum, foi pra fora. Assim, eu não posso deixar o lance aqui rodando, porque senão a fome bloqueia. Mas o que eu vi aqui desse lance? Primeiro, assim, foi um mergulho do Villeneuve, O Villeneuve mergulhou. Vou dizer pra você que eu comecei a ter a impressão que, olhando pela onboard, dá a impressão até que o Villeneuve, não sei nem se ele conseguiria fazer a curva. Ó, ele vai meio reto ali, ó. Não sei. Mas, enfim, ó, ele ficou dentro da pista, tal, tinha espaço na pista, ali pro lado de fora, onde o Schumacher deveria estar. Então, no Villeneuve não fez nada de errado. E o Schumacher, olhando aqui o onboard do Schumacher, tem uma coisa aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, o volante tá reto, ó. Ele tá reto, vai, ó. Aí o carro do Villeneuve já tá ali, ó. Ele ia fazer a curva e ele meio que volta porque ele viu o carro do Villeneuve ali. Então ele viu o carro do Villeneuve ali. Ó, e aí depois ele faz a curva ali, ó, como se o Villeneuve não tivesse, sendo que o Villeneuve já tá com meio carro ali na frente ali, ó. Então, pra mim, assim, se fosse pra punir alguém mesmo, pra mim eu puniria. Vamos supor que se os dois continuam na pista ali e tal, pra mim, assim, tá claro aqui que o erro foi do Schumacher, que ele bateu ali sabendo que o Villeneuve já estava ali. Então, assim, ele não tem nada a reclamar. E pra mim, claro, o Schumacher que é o culpado aqui, não tem nem discussão. Quero saber a opinião de vocês também. Segundo lance da Porsche Cup, uma corrida do ano passado, em que a Antonella Bassani foi desclassificada. Olha só, vamos ver o lance aqui. Vamos lá, ó. Lance de largada. Você vai ver que a Antonella Bassani tá aqui, ó, o carro branco ali, ó. Tem um carro do lado, ó, vendo, ó, dá uma espremidinha, o carro sai, bate e abandona a prova. Olha lá, vamos lá, ó, tá ali, ó. Foi ali, abandona a prova. Ela foi desclassificada. Olha aqui a decisão dos comissários. Os comissários desportivos, após análise, identificaram que a pilota Antonella Bassani foi culpada pelo acidente. Na saída da curva 2, o carro 72 realiza movimento para a direita, tocando no carro 26, que já tinha conquistado espaço entre o carro 72 e a linha branca de limite de pista, fazendo-o sair da pista e, consequentemente, abandonar a prova. Assim sendo, decidem penalizar o piloto Antonella Bassani com a desclassificação na prova e, consequentemente, acréscimo de 5 pontos de sua célula desportiva. Aqui é o seguinte, pessoal. Primeiro, nessa prova foi o ano passado, então a gente tem que pegar o regulamento do ano passado. No CDA, que é o Código Desportivo Brasileiro, na parte de ultrapassagem, diz o seguinte, ó. Dizia, o ano passado: em defesa de posição, quando o veículo tentar ultrapassar o outro em reta, será admitida apenas uma mudança de posição. O piloto que defende a posição poderá voltar para a tangência da curva caso não possua nenhum outro veículo na lateral. Aí tem aqui, ó, isso aqui é importante. A mudança prevista no item anterior não poderá ocorrer na direção do veículo que tenta ultrapassagem quando este já tiver colocado o carro ou parte deste na sua lateral. Então, até o ano passado,
dois carros lado a lado, você botou na reta o biquinho aqui, o bico do carro na parte traseira, já era espaço conquistado. Esse carro tá aqui, ele já tinha que deixar espaço para esse. Foi o que aconteceu aqui. Se você olhar a imagem, na reta antes da curva, o carro ali, o carro 26, ele já tá com parte do carro do lado, ou seja, ele já tá com espaço conquistado. Tá ali, ó. E Antonello, dá uma fechadinha. Obviamente não foi proposital, obviamente não teve intenção, era um lance até de largada e tal, mas não deixou espaço. Com a regra de hoje, talvez ela não seria punida, tá? Porque a regra mudou agora. Para você ter, o cara tava por fora, para você ter direito a espaço por fora, você tem que estar com meio carro à frente. Então aqui provavelmente esse ano não daria nada. Ah, mas desclassificação, pô, precisava de tudo isso. Bom, segundo o CDA, aqui ó, aqui ó, caso o veículo que estiver na frente agir na forma prevista no item anterior, receberá uma das seguintes penalizações. Aí o item C: havendo acidente em que o outro concorrente envolvido no mesmo fique de fora da prova, o causador poderá, isso aí é a critério dos comissários, poderá ser excluído. A regra foi cumprida, vamos dizer assim, né? Assim, eles cumpriram a regra, tá embasado. Eu acho muito pesado você desclassificar um piloto por causa de um lance desse. Honestamente, sim, a minha opinião pessoal é essa. Se eu fosse comissário, eu não votaria pela desclassificação, eu votaria por uma penalização. Eu acho assim, a gente tem aqui no Brasil, né, muito assim, que se dá a pena de acordo com a consequência. Minha opinião pessoal, sim, eu acho que tem que analisar o ato e não a consequência. E eu acho que o ato não foi uma atitude antidesportiva para você desclassificar um piloto. Eu acho que uma bandeira preta é quando você vê que o cara faz uma coisa absurda, uma coisa assim, que ele fez de propósito, que ele quis realmente bater. Aí você dá uma bandeira preta. Um lance como esse, mas o cara ficou fora da corrida. Cara, paciência, faz parte, acontece. Não deveria, na minha visão, não deveria ser desclassificação. Enfim, mas a regra é essa, tem que cumprir, né? Tem que cumprir a regra, apesar do poderá. Tem que ver como é que tá em 2026. Confesso que eu não olhei essa parte ainda com muitos detalhes, não me lembro. Olhei, só trabalhei em um evento até agora esse ano, então não olhei ainda muito esse tipo de situação. Mas aqui a desclassificação foi correta. E o terceiro lance, eu não sei nem porque me pediram para analisar esse lance aqui, né? Porque isso aqui, né? Olha lá, o lance do Montoya com o Schumacher em 2001, no Brasil, ó, ultrapassagem, olha, ó. Ah, coisa linda, né? O Schumacher botou um pneuzinho na terra, faz parte. Nada, pelo amor de Deus, nada a marcar, nada, ó, coisa linda, ó. Nada a marcar. Eu vou falar para você, se fosse hoje, não sei, viu, se o pessoal da Fórmula 1, do jeito que eles gostam de achar pelo em ovo, mas assim, coisa linda, né? Coisa linda, não tem nem o que discutir, ó. Bater palma pro Montoya, que isso aqui foi uma maravilha, ultrapassagem linda. Então é isso, ó. Esses foram os 3 lances de hoje. Comentem aqui o que vocês acham. E é importante também explicar uma coisa para vocês, pessoal. Todos os lances que eu tô falando aqui é a minha opinião. Eu tenho um certificado de comissário. Não tá aqui. Eu devia ter trazido o meu certificado de comissário que eu tenho aqui da CBA, com os cursos que eu fiz, mas enfim. E o que é importante dizer aqui? Tudo isso aqui é a minha opinião, tá? Por isso que quando qualquer competição automobilística, quando vai ter algum recurso, vão analisar algum lance, sempre tem um colegiado de comissários, sempre tem 2, 3, 4 comissários que analisam, justamente para ter essa divergência. Por exemplo, pode ser que, igual eu falei, olha, se eu fosse comissário, eu votaria pela não desclassificação, e de repente todos os outros, não, vamos desclassificar. E aí nesse caso, a decisão colegiada foi pela desclassificação. E quando isso acontece, quando tem uma decisão colegiada, por exemplo, eu votei para não desclassificação, mas a desclassificação ganhou. Eu não posso depois falar, não, mas eu votei pela desclassificação, eu não votei pela desclassificação, não. Eu tenho que dizer, não, nós, comissários, votamos pela desclassificação e a desclassificação foi por causa disso. Aí eu não posso vir aqui depois e dar minha opinião pessoal sobre algo. Então, por isso, sim, se for algum lance, por exemplo, que eu trabalhei no evento e teve um recurso, o recurso foi decidido de uma forma, eu vou trazer aqui o resultado com análise daquilo que foi decidido. Beleza? Então, mandem para mim mais lances
pra gente analisar aqui no nosso quadro Comissário Will. Como eu falei, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês me mandem material, senão não tem quadro. Beleza? Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.